Fala, Tucuju! Como prometido, né, nós vamos resolver o nosso simulado. Vou resolver as questões de RLM com vocês. Para não ficar tão cansativo, vou dividir em blocos de 5 questões. Então, vamos resolver as 5 primeiras e as 5 subsequentes no módulo 2 e as últimas 5 no módulo 3, tá bom? Então, vamos para o que interessa, vamos para a resolução. Já adianto que todo concurso, seja simulado ou concurso mesmo, de fato, ele tem uma dosagem nas questões, né? Então, vamos ter questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Todas as questões têm, todo simulado ou toda prova tem isso. Então a gente tem que ser esperto e garantir primeiro as questões fáceis, depois focar nas questões médias e por último as questões difíceis, que ali o ponto que vir é lucro, né? Mas os pontos fáceis a gente não pode perder de jeito nenhum, tá? Então vamos lá, vamos para a resolução de questão do nosso simulado bisurado. Então, o simulado aqui eu tirei lá da plataforma, né? O simulado da PM, mas são as mesmas questões de PM e do bombeiro, tá? Porque português e RLM vieram idênticos, tanto em quantidade de questões, 15 questões, como em conteúdo, tá? Então, a gente tem lá o mesmo simulado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Raciocínio lógico matemático, tá? Questão número 16. Nessa questão, apenas 42% acertaram. Eu classifico ela como uma questão média para difícil, tá? Média porque o raciocínio matemático não é um raciocínio tão complexo, porém você tem que saber operar um operador matemático específico, né? Que é aquela questão de sistemas. Então, você precisa saber, que é de matemática básica, como resolver um sistema com 3 equações, como resolver um sistema com 2 equações, tá? Então, o sistema se resolve de várias formas. Você tem que ver uma forma que você acha mais fácil para você. Mas eu vou já pincelar aqui como é que você pode fazer questão desse tipo, tá bom? Então, vamos lá. Sabe-se que objetos iguais têm o mesmo peso e que uma balança de prato está em equilíbrio quando, sobre cada um de seus pratos, há o mesmo peso. Ou seja, ele está falando que as balanças elas ficam equilibradas quando eu tenho o mesmo peso que tem na direita, tem na esquerda. Quando os pesos são iguais, eles ficam em equilíbrio. Se não, eles estariam em desequilíbrio, beleza? Depois ele fala que na figura abaixo vence 3 balanças sobre cujos pratos foram colocados objetos na forma de quadrilátero, estrela e triângulo, além de um peso de 600 gramas, tá? Então, vamos resolver essa questão. Aqui eu vou dividir, né? Então, eu vou ter que na minha primeira balança, eu tenho que o que tem nesse prato aqui, é exatamente igual ao que tem nesse prato, ou seja, de mesmo peso. O mesmo peso que tem aqui. Então, agora eu só vou transformar isso que está numa figura, literalmente desenhado para mim, em linguagem matemática, né? Então, eu vou dizer que o meu quadrilátero vai se chamar Q, e Q vai ser igual, o peso de Q vai ser igual ao peso da estrela mais o peso do triângulo, beleza? Aqui eu tenho que o quadrilátero mais o triângulo é igual a esse peso aqui de 600 gramas, beleza? E essa aqui é a 2, né? Essa aqui é a balança 1, balança 2, e na balança 3 eu tenho que 3 triângulo
mais 600 gramas é igual a um quadrilátero mais uma estrela, beleza? Agora, quando você tem um sistema de 3 equações, tem várias formas, como eu falei, para vocês fazer. Você pode transformar isso num sistema de 2 equações e fazer o sistema de 2 equações, ou você pode fazer o método que é o mais usual, mas é o método que te dá mais trabalho e te toma mais tempo. Por isso que é interessante vocês aprenderem a fazer o sistema para vocês ganharem agilidade. Mas primeiro a gente quer acertar questões, depois a gente quer agilidade, né? Então eu gosto do método que serve basicamente para qualquer sistema, que é você isolar as incógnitas e ir substituindo nas demais equações. Primeiro eu vou, essa aqui que já está isolada, o Q, né? Minha equação número 1, minha equação A, vou colocar aqui minha equação A. Na minha equação A eu tenho que Q é igual estrela mais triângulo, né? Então, aonde eu tiver esse carinha aqui, o Q, eu vou substituir por estrela mais triângulo, para tudo ficar com 2 incógnitas, para tudo ficar em função de estrela e em função de triângulo. Então, aqui tem o Q, eu vou substituir, e aqui tem o Q, eu também vou substituir. Então, eu vou ter minha equação aqui B e minha equação C, né? A minha equação B, já substituindo a equação A dentro da equação B, eu vou ter o seguinte, o B, minha equação B vai ser o quê? Aonde tem o Q aqui, eu vou substituir pelo E mais T. Então, vai ficar E mais T, e o resto eu repito igual, mais T igual a 600. T mais T dá o quê? 2T, né? Então, E mais 2T vai ser igual a 600, beleza? Então, essa aqui é minha equação B. Na minha equação C, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou pegar o Q e colocar, substituir o Q que é meu E mais T, aqui, beleza? Então, vai ficar na minha equação C. Minha equação C vai ficar o seguinte, 3T mais 600 vai ser igual ao Q, que é E mais T, mais o E, né, que ficou aqui, mais E. Se eu tenho E mais E, isso aqui vai me dar 2E, né? Então, vai ficar 3T mais 600. 3T mais 600 vai ser igual a 2E mais T, beleza? Então, eu vou ter essas duas equações aqui. Essa equação aqui e essa equação aqui, beleza? Agora, eu ainda vou arrumar um pouquinho mais essa equação C, isolando o que é letra para um lado, como está a B, e o que é número para o outro, tá? Então, esse 600 vai para lá, subtraindo, e esses caras aqui vêm para cá também, subtraindo. Então, vai ficar 3T menos 2T, 3T menos E menos T vai ser igual a menos 600. 3T menos T dá 2T menos 2E é igual a menos 600, beleza? Então, eu tenho aqui agora duas equaçõezinhas. Quais são as duas equaçõezinhas que eu tenho? Eu tenho a equação B, que é E mais 2T igual a 600. E tem minha equação C, né? Que é 2T menos 2E igual a menos 600. Aqui, nesse momento, vocês podem fazer de várias formas também. Vocês podem fazer da forma que dá mais trabalho, né? Mas só que é mais certeiro que tu tá fazendo certo. E tem da forma que é
que é de resolvendo o sistema multiplicando por uma determinada constante. Porque se eu tenho de um lado da equação, de um lado da igualdade, um determinado valor e do outro lado outro determinado valor, e eu falo que isso é igual, se eu multiplicar esse lado por um valor qualquer e esse outro valor pelo mesmo valor qualquer, eu vou permanecer com a igualdade, né? Então, aqui a gente pode buscar algum múltiplo que faça com que eu corte uma equação, uma incógnita com a outra, para a gente ficar só com uma incógnita, né? Então, eu poderia aqui, nesse caso, multiplicar tanto um lado como o outro por um valor. Por exemplo, se eu multiplicar por menos 1, eu teria aqui menos 600, eu teria aqui o menos 2t e o menos e. Eu ia cortar o 2t com menos 2t. E com isso eu ficaria tudo em função de e. Então essa forma é uma forma que dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que saber por qual número, por qual constante você vai multiplicar a sua equação. Então você pode ver o menos 1 e também nesse caso aqui caberia o menos 2, né? Não, mais 2. Também caberia o 2 aqui. Se eu multiplico esse por 2 e esse por 2, eu vou ter aqui em cima 2e e aqui embaixo menos 2e, né? Se eu vou ter em cima 2e e embaixo menos 2e, eu vou conseguir cortar os e's e ficar tudo em função de t. Depois que eu acho o t, eu consigo achar o e. Eu achando o e e o t, eu acho o q. Beleza? Aqui em cima eu consigo achar o q. Então essa é a forma mais rápida, que dá menos trabalho também, mas tu precisa ter uma visão mais assim apurada, digamos assim, da matemática. Então você precisa saber resolver esse tipo de sistema, tá? E também tem a forma mais clássica, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas você também resolve. E ela funciona para todos os casos, né? Que é você isolar aqui a sua incógnita, depois substituir dentro da outra equação. Também é uma forma de se resolver. Então, vocês decidem, cara. Eu vou fazer pela mais trabalhosa, né? Mas depois vocês vão ver que se vocês multiplicassem aqui por menos 1, vocês conseguiriam cortar, ali ia ficar menos 3t e aqui ia ficar menos 200. Menos 3t ia ser igual a 1.200. E ia ser igual a 1.200 dividido para 3. 1.200 dividido para 3, o E seria igual a 400. Beleza? Então, você rapidamente conseguiria chegar. Mas vamos fazer da forma isolando. Então, eu vou isolar a equação 1i e vou substituir na equação 2i. Beleza? Então, primeiro isolando o termo lá, vou isolar aqui o t, por exemplo. Vou isolar o t. Vou deixar o t vai ser igual a 600 menos e, que esse e está mais, vai passar para lá menos, e esse 2t que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, o t vale isso aqui. Agora, eu vou substituir o t aqui dentro da minha equação. Beleza? Eu vou substituir o t aqui dentro da equação. Então, vai ficar, na equação 2, vai ficar 2 vezes o 600 menos e. Mas observa que tem o 2 dividindo, né? Então, vai ficar assim. 600 menos e sobre 2 menos 2e vai ser igual a menos 600. Beleza? Aqui está dividindo e aqui está multiplicando, eu corto. Então, eu vou ter agora o seguinte, eu vou ter 600 menos e menos 2e igual a menos 600. Beleza?
esse 600 que está aqui somando vai para lá, subtraindo, e eu vou fazer essa subtração logo aqui. Menos 1e com menos e vai dar menos 3e. Esse aqui que está mais, passa para lá menos, vai ficar 600 menos 600. E 600 menos 600, eu sei que é menos 600 com menos 600, porque esse aqui está mais, vai passar para lá menos. Menos com menos, menos eu somo, né? Então, menos 600 com menos 600 dá menos 1.200. Menos 1.200. Esse cara aqui que está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, né? Então, vai ficar o E. Eu posso anular também o sinal aqui, com esse sinal. Então, vai ficar o E, vai ficar igual a 1.200 dividido para 3. Quem não entendeu anular o sinal é porque eu vou ter aqui menos 1.200 dividido para 3 e o menos E aqui, tá? Então, depois eu vou ter que multiplicar tudo por menos 1 para ter o valor de E e não o valor do menos E, tá? Então, eu posso já tirar o sinal aqui. Beleza? Então, o E vai ser igual a 400. Beleza? Então, eu já achei o valor de E. Eu achando o valor de E, o resto fica mais fácil. Porque eu achei o valor de E, agora eu vou achar o valor de T. Então, eu tenho essa equação número 1 aqui, ó. Dizendo que o E mais 2t é igual a 600. O E é quanto? 400. 400 mais 2t é igual a 600. Esse cara que está somando vai passar para lá subtraindo, vai ficar 2t igual a 600 menos 400. 600 menos 400 é 200. Beleza? Então, o t vai ficar, esse cara que está multiplicando vai para lá dividindo, vai ficar t igual a 200 dividido para 2. Então, o t vai ser igual a 100. Então, eu já sei que o q vale 400 e o t vale 100. E agora, quanto vale o q? Aí eu volto na minha primeira equação, onde eu tinha que q é igual, terminar aqui, né? q é igual E mais t. Então, o q vai ser igual a 400 mais 100. 400 mais 100 dá 500. E o que a questão quer saber? Se as três balanças da figura estão equilibradas, então a soma dos pesos de um quadrilátero, um triângulo e uma estrela é, ou seja, ele quer saber essa soma, Q mais T mais E. O Q vale 500, o T vale 100 e o E vale 400. Então, vai ficar 500 mais 100 mais 400. Isso daqui vai dar 1.000. Beleza? Esse aqui é o valor e é o gabarito da nossa questão, tá bom? Então, o raciocínio por trás, ele não é tão difícil. Não é tão difícil você falar que o quadrilátero é igual estrela mais triângulo, tá? E as demais equações também não é fácil você extrair, você interpretar e você extrair essa equação. O que é complicado é apenas o passo a passo, que se você não souber sistema, se torna ainda mais complicado, tá? Sistema de 2 ou 3 equações, tá? Então, isso aqui é uma questão clássica também da banca FCC, tá? Então, vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma questão que eu considero fácil, tá? Deixa eu ver aqui quantas pessoas acertaram essa questão. Então, 77% acertou, 77%. Então, vocês estão bem, né? Eu esperava até mais, eu esperava uns 80% no mínimo, porque de fato é uma questão fácil e vocês vão ver como é que resolve agora, tá? Então, vamos lá. Ana, Bruna, Clara e Diana formaram uma fila. Clara está entre Bruna e Ana. Ana está entre Bruna e Diana. Pode-se afirmar que, então vamos lá, ele me deu duas regrinhas, né? Primeiro, que Clara está entre Bruna e Ana e que Ana está entre Bruna e Diana, tá?
Então eu vou colocar uma fila, né? São 4 pessoas, 1, 2, 3, 4. Então essa aqui é a minha fila. Desenhe, galera, não tenham vergonha de desenhar. Então desenhei aqui uma fila de 4 pessoas. Primeiro ele me disse o quê? Ele me disse que a Clara está entre a Bruna e a Ana. Então a Clara pode estar dessa forma assim. Eu vou desenhar aqui a forma que a Clara pode estar. Clara e Ana aqui e Clara aqui. Beleza? Pode estar dessa forma aqui também. Bruna aqui. Clara aqui e Ana aqui, né? Porque ele me disse que está entre. Isso aqui é entre? É entre, beleza? Pode também estar de outra maneira. Qual é a próxima maneira que eu respeito a regra número 1? Eu respeito a regra número 1 também se eu fizer que Ana está aqui, né? E B está aqui, tá? Ou também que Ana está aqui e Clara está aqui e Bruna está aqui e Clara está aqui, tá? E as 2 últimas hipóteses que eu tenho seriam essas aqui. Que a Ana, no caso, que a Ana está aqui, a Bruna está aqui e a Clara aqui, tá? Ou que a Ana está aqui eu acho que aquela lá era a última hipótese, né? Deixa eu ver se tem mais uma hipótese. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui. Bruna aqui e Clara bem aqui, tá? Então, Clara pode estar aqui ou aqui. Então, essas são as hipóteses ali que nós temos para testar, beleza? Com a primeira informação apenas, pode estar em diversas hipóteses. Mas com a segunda, a gente mata. Eu estou fazendo aqui, parece que fica mais difícil, mas você só tem que pensar. Ele falou que uma está entre a outra, tá? E isso basta. Com a primeira hipótese, a gente não consegue excluir tantas alternativas. Mas agora, quando ele me dá a segunda hipótese, a gente mata a pau. Por quê? Na segunda hipótese, ele fala que Ana está entre Bruna e Diana. Ora, se Ana está entre alguma pessoa, Bruna e Diana, Ana pode estar na ponta? Não, né? Ana não pode estar na ponta, porque ela está no meio de uma pessoa com outra. Ou seja, se eu colocasse Diana aqui, eu não respeitaria que Ana está entre Bruna e Daiana. Então, eu vou cortar. Se eu colocasse o D aqui, eu também não respeitaria. Se eu colocasse o D aqui, vamos colocar o D aqui, eu respeito. Respeito. Se eu colocar o D aqui nessa hipótese, respeito. Vamos ver o resto. Se eu colocasse aqui, eu respeitaria a segunda hipótese, que é que Ana está entre Bruna e Daiana? Não respeitaria, tá? Então, essa aqui também não é. Essa aqui, se eu colocasse também não, que a Ana não está aqui. E essa aqui também. Ana não está aqui. Então, a única hipótese que respeita o que foi falado no enunciado, de fato é essa. Então, seria muito simples, tá? Quando eu fiz basicamente assim. Eu coloquei lá Bruna. E eu fiz imediatamente mesmo. Eu coloquei assim, Bruna e Ana, né? Bruna e Ana e Clara. Uma está entre a outra. Primeiro eu fiz assim, essa foi a primeira hipótese que eu testei, primeira hipótese. Aí depois eu vi o segundo critério que ele me deu, né? Ele me deu que o segundo critério é que Ana está entre Bruna e Daiana. Eu falei, então ela não poderia estar aqui, a Ana, tá? Quer dizer, Ana está entre Bruna e Daiana. Aí eu coloquei aqui, tá? Bruna e Daiana. Então, pode ser assim? Pode. Foi de cara a primeira hipótese que eu testei, tá? Eu poderia ter testado essa hipótese aqui também, que é a hipótese que muitos testam logo de cara, que é
Bruna e Ana, e Clara podendo estar aqui ou Clara podendo estar aqui, né? Um ou outro. Beleza? Aí ele fala que Ana está entre Bruna e Daiana. Então eu já ia ver que não ia dar certo essa hipótese, porque eu não teria a Ana e a Ana entre Daiana e Bruna, beleza? Então vocês têm que entender, em questão como assim, que quando ele fala que está entre, ele não me disse que está imediatamente após ou imediatamente antes, beleza? Ele não me deu nenhuma informação, ele falou que está entre. Pode ser o 1 e o 100, digamos, o 1 e o 100. O 50 está entre o 1 e 100? O 50 está entre o 1 e o 100. Então, é isso que a gente tem. Então, são 4 pessoas. 4 pessoas. E a gente tem que a Clara está entre Bruna e Ana, né? Então, a Clara está entre Bruna e Ana. E a Daiana, a Ana está entre Daiana e Bruna. Então, nessa configuração aqui, eu respeito os dois critérios que ele me deu. As demais hipóteses que eu coloquei aqui não respeitaria esse critério, né? Esses 2 critérios, tá? Então, vamos lá para a alternativa. Letra A. Daiana está entre Bruna e Ana. Daiana está entre Bruna e Ana. Daiana está aqui. Ela está entre Bruna e Ana? Não, ela não está entre Bruna e Ana, então não pode ser. Daiana está no meio da fila? Não, Daiana está na ponta. Ana está entre Clara e Bruna? Ana está entre Clara e Bruna? Não, Ana não está entre Clara e Bruna. Bruna é a primeira ou a última da fila. E eu acho que foi isso que pegou vocês. Por quê? Porque aqui ele não me diz qual é a ordem da fila. Ele não me diz se a fila é daqui para cá ou se a fila é daqui para cá. E a questão, se ela quer dizer essa informação para você, não tenha dúvida, ela vai deixar explícita. Ela vai falar assim, a Ana está atrás da Clara. Ou então, a Daiana está na frente de fulana de tal, de Clara ou de Ana, entendeu? Ela vai falar que uma está na frente da outra, que outra está atrás da outra, para te dar informações para você poder julgar a ordem. Mas como ela só falou, uma está entre a outra, essa está entre aquela está entre aquela. Eu não consigo dizer se a ordem é assim, primeira, segunda, terceira e quarta, ou se a ordem é assim, quarta, terceira, segunda e primeira, beleza? Eu não consigo dizer qual é a ordem da fila, mas eu sei que quem está na extremidade, a Bruna ou a Daiana, vai ser a primeira ou a última. Primeira ou a última. Então, ele me diz aqui que Bruna, que está na extremidade, ela pode ser a primeira ou a última da fila. E é exatamente isso, ela pode ser a primeira ou a última da fila. Por isso, o gabarito é a nossa letra D. Na nossa letra E, ele fala que Clara é a primeira da fila. Não, Clara pode ser a terceira ou a segunda. Se ele falasse que Clara pode ser a terceira ou a segunda, estaria certo. Mas como ele disse ali que é a primeira, não, tá? Até porque eu nem sei qual é a ordem da fila, tá? Então, deixa eu ver qual foi a segunda alternativa mais marcada. Muitos ficaram em dúvida entre a E e a C, beleza? Mas como acertaram 77%, né? Quase pouquíssimas pessoas erraram, tá? Então vamos para a próxima, 18. 18º, essa aqui também teve um índice de erro bastante grande. 44% só acertaram. 44% de quem fez o simulado até no dia de hoje acertou essa questão, beleza? Então é uma questão que eu classifico ela de, cara, média para fácil, tá? Eu não sei porque vocês se embananaram, mas ela é média para fácil. Eu diria que ela beira mais o fácil do que o médio, tá? Porque ela é muito, o cálculo aqui é muito simples, o cálculo é mais mesmo algo lógica, tá? É mais, vocês pecam mais numa interpretação de texto, nesse caso aqui, do que realmente
na matemática propriamente dita, né? Então vamos lá. João vai e volta da escola a pé ou de ônibus. O tempo de ida e volta é o mesmo para a forma de transporte escolhida, tá? Então, por exemplo, se ele vai a pé e volta a pé, o mesmo tempo de ida, o tempo de ida é igual ao tempo de volta. Mesma coisa de ônibus. Se ele vai de ônibus e volta de ônibus, o mesmo tempo que ele levou para ir de ônibus é o mesmo tempo que ele demora para voltar de ônibus. Ele deixa bem claro para te não entrar com recurso falando, mas poderia ter trânsito na volta. Na volta poderia ter trânsito e ele ter demorado mais. Não existe isso, tá? Então vamos lá. Aqui depois ele me diz que isso é diretamente proporcional à distância percorrida, né? Beleza? Aí ele me diz ali que agora que vai começar a questão de fato, quando João vai de ônibus e volta a pé, ele demora 3 horas. Se ele vai de ônibus e volta de pé, ele demora 3 horas. Quando ele vai e volta de ônibus, ele demora 1 hora. Se ele foi e voltou de ônibus, 1 hora. Se ele vai de ônibus e volta a pé, 3 horas. Beleza? E se ele for para a escola a pé e voltar metade da distância a pé e o restante, a outra metade, de ônibus, quanto tempo ele demorará? Tá, então vamos lá, vamos primeiro entender. Então ele tem a casa dele aqui, né? Ele tem a house dele e tem uma distância X que ele percorre, tá? Até a escola. Ele percorre uma distância X para a escola, tá? Então ele vai para a escola e percorre a distância X. E ele volta e ele percorre essa distância X. É o mesmo trajeto e demora o mesmo tempo se ele for de pé e se ele for de ônibus. For e voltar de ônibus é o mesmo tempo, se ele for e voltar de pé é o mesmo tempo, tá? Então essa aqui é a ida, essa aqui é a volta, beleza? Então, o tempo que ele demora para ir e voltar, vocês concordam comigo que é o tempo que ele demora para ir, mais o tempo que ele demora para voltar. Isso é igual ao tempo total, beleza? O tempo total dele ir e voltar, beleza? Então, ele me diz aqui 2 equações também. Ele me diz que o João, quando ele vai de ônibus, então a ida ele vai de ônibus, ida de ônibus, e a volta a pé, ele demora 3 horas. Beleza? Que é o tempo total. Mas quando ele vai e volta de ônibus, ele foi a ida de ônibus e a volta dele também foi de ônibus. Então, ida de ônibus e volta de ônibus, ele demora apenas 1 hora. Beleza? 1 hora. E eu vou deixar aqui no cantinho o que a questão quer saber. A questão me diz o seguinte, que ele vai na ida, como? Ele vai a pé para a ida. Então, a questão quer saber quando ele vai a pé, mas na volta ele resolveu fazer diferente. Na volta, metade do caminho, vou colocar aqui, metade do caminho, ele voltou a pé, e a outra metade ele voltou de ônibus, beleza? Então, vai ficar o seguinte, ida, peraí, deixa eu vou pegar o vermelho, ida mais volta do João, mais a volta vai ser quanto? Nessa configuração aqui. A ida, eu sei que a ida ele foi de pé, né? Então, ida é pé. E a volta? A volta é quanto? A volta é metade pé e metade ônibus. Isso é meu X que eu quero saber. O tempo que ele demora fazendo
esse percurso diferentão, indo a pé, voltando a metade a pé e a outra metade de ônibus, beleza? Esse percurso diferentão aqui que ele quer saber, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que descobrir quanto tempo ele leva indo a pé e quanto tempo ele leva indo de ônibus, tá? Então primeiro vamos descobrir o ônibus, que está mais fácil aqui. Eu sei que se ele for de ônibus, ida de ônibus e voltar de ônibus, ele demora 1 hora. Ou seja, 2 percursos de ônibus é igual a 1 hora. Então, um percurso de ônibus, ou uma ida ou uma volta, vai ser igual a 1 dividido para 2. E 1 dividido para 2 é 0,5, que é nossas meia hora, né? Então, ônibus, para ele ir é meia hora e para ele voltar é meia hora. Por isso que quando ele vai e volta de ônibus, ele gasta apenas 1 hora. Beleza? Até aí a gente concorda, né? Então, meia hora de ônibus. Agora eu vou substituir aonde tem ônibus, aqui, nessa primeira equação aqui, essa é a minha primeira e essa é a minha equação 2. Eu vou substituir com o 0,5, tá? Então, vai ficar 0,5 mais 0,5 mais P igual a 3. Esse 0,5 que está somando vai passar para lá subtraindo. Então, eu sei que um percurso dele a pé é 3 menos 0,5. Ou seja, é 2,5. Então, se ele só fosse a pé, se ele fosse e voltasse a pé, eu saberia que ele ia demorar 5 horas para ir e voltar da escola. Porque ele ia 2 horas e meia e voltaria 2 horas e meia. Então, ele ia demorar 2 horas e meia para ir e voltar, se deslocando, tá? Mas não foi isso que a questão me perguntou. O que a questão me perguntou? Ela me perguntou isso daqui. Se ele for a pé e voltar metade a pé e metade de ônibus, quanto tempo ele gasta? Então, vamos só substituir. Então, se ele for a pé, ele vai gastar na ida 2 horas e meia e na volta ele vai gastar metade de 2 horas e meia, porque ele percorreu metade do caminho, metade de 2 horas e meia, mais metade de 0,5, que é meu ônibus, né? De 0,5. Isso aqui vai ser meu X. Beleza? Então, eu vou ter 2,5. 2,5 dividido para 2. 2,5 dividido para 2 dá quanto? 1,25, né? Porque 1,25 mais 1,25, 2,5 dividido para 2. 1,25 mais 1,25 dá 2,25, tá? Mas o 0,5 dividido para 2, eu vou ter que é 0,25. X. Então, o X vai ser essa soma aqui, tá? Eu vou colocar aqui um debaixo do outro para facilitar para vocês enxergarem. 2,5, 1,25 e 0,25. 5 mais 5, 10, vai o 0, vai o 1. 5, 2, 4 mais 1, 5, mais 5, 10. 0 e sobe 1. Aí vai ficar 1 mais 1, 2, com mais 2, 4. 4, desço a vírgula, vai ficar 4 horas. 4 horas ele gasta fazendo esse percurso diferentão, tá? Então, coloquei o X aqui no gabarito letra D, beleza? Então, essa aqui é uma questão que você, matematicamente, a matemática dela é uma matemática muito simples, é soma, subtração. Você precisava apenas interpretar isso aqui. Interpretar que ele vai e ele volta. Que a ida dele é um valor e a volta dele é um valor. E saber o valor da ida ou da volta a pé e a ida ou a volta de ônibus, beleza? Então, é isso aqui. Achamos o gabarito da nossa questão. Agora, vamos para a próxima questão. Questão de número 19, né? Vamos para a nossa questãozinha de número 19. Questão de número 19, deixa eu ver quantos erraram aqui. Muitos erraram também.
Essa aqui já é o contrário, eu já diria que ela é uma média para difícil. Essa aqui é uma média para fácil e essa aqui é uma média para difícil, tá? Realmente é uma média para difícil e apenas 18% acertaram. Apenas 18% acertaram essa questão, tá? 19. Então vamos lá. O que ele me diz aqui? Ele me diz que um recipiente há apenas 240 ml de café com leite, sendo 60% desse café com leite, 60% é só leite, ou seja, um chafé, né? Tem mais café, mais leite do que café, beleza? Foi adicionado mais leite a esse recipiente para que a proporção de leite passasse de 60 para 80. Esse gosta de leite. A quantidade em ml adicionado foi, bom, então vamos desenhar, tá? Desenha para você ver. Eu tenho lá um recipiente. Nesse recipiente eu tenho o quê? Eu tenho café, tá? E eu tenho quanto de café nesse recipiente? Café no modo geral, né? Café com leite. Quanto eu tenho? Eu tenho 240 ml. Então eu tenho isso aqui de líquido total, beleza? Mas desse 240, eu tenho ali que uma parte, 60% é o que? 60% é leite. Beleza? E o resto é o café, mas ele não quer... A gente não vai ver quanta quantidade de café tem, né? Porque ele quer saber sobre leite, tá? Então, 60% de leite, né? Desse total é quanto? Equivale quanto? Então, a gente tem que fazer a porcentagem. Pode fazer do modo clássico, que é 240. 240 é meu 100%. Então, quanto será os 60%? Quantas ml representa 60% de leite? Então, vocês podem fazer aqui o X, né? E vocês vão chegar ali no resultado, tá? Essa aqui é uma maneira mais clássica de fazer e tem a maneira que eu gosto de fazer, que para mim, eu julgo ser mais rápido, né? Depois que você pega o start, você entende, fica mais rápido. Sempre que tiver um número aqui, eu sei que isso aqui é meu 100%, né? Então, eu transformo meu 100% para 10%. Como? Dividindo para 10. Se eu dividir para 10 isso aqui, eu vou ter que 24 ml é 10%. Se 24 ml é 10%, de 10% para eu chegar em 60%, eu tenho que multiplicar por 6. Então, basta multiplicar isso aqui por 6, que eu vou ter meus 60%. Se eu multiplicar os 10% por 6, eu vou ter 60%. Deu para entender? Então, eu gosto de fazer dessa forma aqui, tá? Mas vamos fazer da forma clássica de vocês, que vai dar tudo da mesma forma, tá? Então, 240 ml está para 100, assim como o X está para 60, beleza? Que é meu leite. Então, faz aqui a forma cruzada, vai ficar X vai ser igual a 240 vezes 60, né? Aí eu vou cortar esse com esse com esse, e vai ficar nada mais, nada menos do que eu falei ali, o 24 vezes o 6, beleza? Então, seria mais, para você ganhar agilidade mesmo, tá? Mas enquanto você não tem segurança, não tem problema fazer dessa outra forma. Vezes 6. 24 vezes 6 dá quanto? 6 vezes 4, 6 vezes 4 dá 6 mais 6, 12, 12 mais 12, 24. Deixa o 2 e sobe o 2. 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12, com mais 2, 144. Então, eu já descobri que o meu 60%, nada mais, nada menos é do que 144 ml de leite. Então, nesse total aqui, 144 é leite, o resto é café, beleza? Se ele me pedisse o valor do café, eu já acharia aqui subtraído.
beleza? Quanto tem de café puro, né, digamos assim. E ele me disse que depois ele fez o quê? Ele pegou esse, deixa eu escrever de vermelho. Ele pegou esse recipiente, beleza? E ele fez o quê? Ele adicionou mais leite aqui. Ele adicionou mais leite. Ele adicionou uma quantidade quanto? Qual foi a quantidade de leite que ele adicionou? Uma quantidade X. É isso que eu quero saber. Uma quantidade X de leite. Beleza? Que ele adicionou. E isso eu não sei quanto foi. É isso que a questão quer que eu descubra. A quantidade de ml de leite que ele adicionou depois. Então, ele adicionou essa quantidade. Quando ele adicionou essa quantidade, eu ainda vou ter o total e a nova porcentagem de leite. A nova porcentagem de leite é 80%, beleza? 80%, aumentou, beleza? Mas o que é esse meu 80%? Vocês concordam que 80% era, já que na natureza, isso daqui já é química, né? Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, não tem como perder matéria, né? Aqui. Então, o meu 80% nada mais é do que o meu 60% mais X, né? E o meu 60% eu descobri que é 144. Então, aqui eu vou continuar com o meu 144 mais o leite que foi adicionado. Então, a nova quantidade de leite, a nova quantidade total de leite é o leite que eu já tinha, mais o leite que eu acabei de colocar. E o novo total de café com leite da dupla é quanto? Qual é o novo total? O novo total também que é meu 100%, meu 100% agora, ele é o meus 240, que é o que eu tinha lá no início, mais o leite que foi adicionado, beleza? Então, agora esse cara aqui é meu 100%, beleza? Que, já que eu adicionei leite, eu passei a ter um volume maior de café com leite, beleza? Então, agora eu vou fazer a regrinha normal de 3, né? Eu vou colocar aqui 240 mais X é igual a 100% e que 144 mais X é igual meus 80%. Agora, fazendo o cruzado aqui, né, eu consigo chegar exatamente em quanto de leite, qual é o valor do meu X, tá? Quanto de leite eu coloquei, eu adicionei, tá? Então, eu vou ter o seguinte, vou ficar de um lado 80 vezes 240 mais X igual a 100 vezes 144 mais X, beleza? Vou fazer distributivo aqui e vou fazer distributivo aqui, tá? Com isso, eu vou ficar com o quê? Agora eu vou ficar aqui 80, vou fazer aqui no cantinho 80, 240 vezes 80. 240 vezes 80, 0 com 0, 0, né? Eu vou deixar o 0 já de lado, tá? Eu vou fazer só 24 vezes 8, porque o 1, 0 e 0 eu vou já até colocar ele aqui, 0 e 0, tá? Coloquei esse 0 aqui e vou fazer a multiplicação do 8 vezes 24. 8 vezes 4, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32. 8 vezes 2, 8 mais 8, 16, com mais 3, 192. Então, tem aqui 192. Ou seja, 19.000, quer dizer, é 19.200, tá? 19.200 mais o 80 vai multiplicar o x, 80x, igual a 144,00, né? Que
qualquer número multiplicado por 100, basta acrescentar o 00 mais 100x. O que é número, que é letra, perdão, vou passar para o outro lado, e o que é número, eu vou passar para o lado de cá, tá? Com isso, eu vou ficar 192,00 menos 144,00 igual a 100x menos 80x. Menos 80x, beleza? Fazendo essa subtração aqui, né? Vamos fazer aqui nesse canto. Vou ficar com 192 menos 144. 4 menos 2 eu vou ter que emprestar. Vai ficar 12 menos 4. 12 menos 4 vai dar 8, né? 12 menos 4 vai dar 8. Aqui onde é 9 vai ficar 8. 8 menos 4 vai dar 4. E 0 com 0 vai dar 0. Então, vai ficar ali 48,00, né? E aqui vai ficar 20x, né? 20x. Então, com isso, eu vou ter que 20x é igual a 48,00, tá? Esse cara que está multiplicando vai passar para lá dividindo, né? E com isso eu vou ter que x vai ser 4.800 dividido para 20, corto 0 com 0 e divido 48 por 2. 48 dividido para 2 dá 24. 24 e acrescento 0. Então, o meu x, que foi a quantidade de ml de leite adicionado, foi exatamente 240. E meus 240 está aqui na nossa letra C de casa. Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque ele requer uma interpretação mais apurada, né? Digamos assim, diferente da nossa questão número 18. Quantos eu já fiz? Já fiz 16, 1, 17, 2, 18, 3, 19, 4, tá? Então, vamos para a nossa última desse primeiro bloco, que é aqui a da Dona Paula, tá? Então, só apagando aqui para melhor visualizar. Então, vamos lá. Dona Paula pediu aos alunos de sua turma que formassem 2 grupos. Ao final, ela percebeu que o grupo A ficou formado por 12 rapazes e 6 moças. E o grupo B ficou com 18 moças. Para que a proporção de rapazes fique a mesma nos 2 grupos e apenas retirando rapazes do grupo A e os colocando no grupo B, o número de rapazes que devem ir para o grupo B é quanto? Vamos ver quantos erraram essa questão aqui, tá? Essa aqui, 21% acertou, tá? É a 21% acertou, tá? Essa aqui, eu já diria, é também uma média. Eu acho que é uma média clássica, não é uma média nem média para difícil, nem média para fácil, tá? Uma média, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui ele me disse que eu tenho 2 grupos, grupo A e grupo B. No grupo A, a priori, eu tinha rapazes e moças, né? Eu tinha quantos rapazes? Eu tinha 12 rapazes e tinha 6 moças. No grupo B, eu tinha 0 rapazes e quantas moças? Tinha 18 moças, tá? Aí a professora interviu. A professora falou negativo. Eu quero que a proporção do grupo A e a proporção do grupo B seja igual. Ou seja, que o número de rapazes em A dividido pelo número de moças em A seja igual ao número de rapazes em B dividido pelas moças de B. Beleza? Então, a questão ainda me diz mais. Ela me diz que para isso acontecer, eu vou tirar pessoas, rapazes, as moças eu não vou mexer. Ele diz aqui, ó, apenas retirando rapazes do grupo A e os colocando no grupo B. Ou seja, eu vou tirar rapazes daqui e colocar aqui. E isso vai ser meu X, porque eu vou tirar uma certa quantidade que eu não sei daqui do grupo A e vou transferir para o grupo B, beleza? Então, o número de rapazes em A vai ser quanto? Vai ser os 12, que era o que tinha, menos quanto eu tirei.
que eu não sei quanto eu tirei. Entendeu? Então, era o que eu tinha menos o que eu tirei. E o número de moças continua o mesmo, que é 6. E em B, eu vou ter que o número de rapazes em B, depois da mudança da professora, é o próprio X, que foi quem saiu do grupo A e veio para o grupo B, beleza? E o número de moças continua a mesma, que é 18, tá? Então, agora, basta a gente fazer aqui o X, né? A troca, esse vai aqui multiplicando e esse vai para cá multiplicando. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 18 vezes 12 menos x igual a 6x. Beleza? Que é 6 vezes x dá 6x. Vou fazer distributivo aqui, 12 e no x, né? Vou fazer o cálculo aqui no cantinho, 18 vezes 12. 2 vezes 8, 8 mais 8, 16. Então, eu deixo o 6 e subo 1. 2 vezes, vou colocar um pouquinho mais para cima, tá? 18 vezes 12. 2 vezes 8, 16. Deixa o 6 e sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar esses dois, vai ficar 6. 3 mais 8, 3 mais 8 dá 11. E sobe 1. 1 mais 1 dá 2. Então, vai ficar ali 216. 216 menos 18x. Isso é igual a 6x. O que é número eu vou deixar de um lado e o que é letra eu vou deixar de outro. Então, esse cara aqui, que está subtraindo, eu vou passar para lá somando, né? Vai ficar 18x mais 6x. 18x mais 6x dá 20 e 24x. 24x vai ser igual a 216. Agora, você vai ter que apenas fazer essa divisão. 216 dividido para 24. 226, esse cara que está multiplicando, vai para lá, dividindo, né? 216 dividido para 24, isso é igual a 9, né? Vocês podem usar ou a resposta para você achar, ou fazer a divisão na bruta, tá? E vendo até chegar um número que você consiga multiplicar por 24 e dê 216. Vamos testar aqui o 9. Eu vou ter lá 24 vezes o 9. 24 vezes 9. 9 vezes 4. 9 vezes 4. 9 mais 9 dá 18. 18 mais 18, 36. Vou deixar o 6 e subir o 3. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 3. 18 mais 3 dá 21. Então, eu tenho exatamente meus 216. Então, por isso que o gabarito é letra E, tá? Então, é a letra E, o nosso gabarito da questão. Então, vou parar por aqui, né? Vou dar um corte e vou, logo em seguida, já meter ficha das questões de número 21 até número 25. Então, tchau, tchau, um forte abraço, até a próxima aula.